Fala galera, meu nome é Thales. Estamos continuando aqui com uns videozinhos de resolução da OBMAP. Agora a gente vai resolver a segunda questão do ano de 2019, do nível 3. Beleza, lembrando que eu não sou professor de matemática, então possivelmente eu resolva de uma maneira estranha aí para você. Vamos para cima, vamos iniciar nossa resolução. O exercício fala o seguinte, que a gente vai ter Ana, Beatriz, Cláudia e Daniela e Érica foram visitar a vovó. Aqui esse negócio de matemática sempre coloca uns iniciais sendo a letra do alfabeto, né? As iniciais da letra do alfabeto. A, B, C, D e E. Ok, beleza. Sempre assim. Parecendo questão da OBI. Vamos seguir nossa jornada. Agora a gente vai ter as primeiras informações. Ele diz o seguinte: Beatriz chegou antes de Ana. Beleza. E depois de Daniela. Daniela. Beleza. Então o que é que a gente está vendo? Que aparentemente esse exercício ele vai querer saber a ordem de chegada das pessoas. Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode utilizar essa ordem de chegada como se fosse ordem de maior, menor, ordem de grandeza. Então a gente vai escrever esse negócio em ordem. Ele está dizendo que Beatriz chegou antes de Ana. Então o que é que eu posso escrever? Eu posso escrever que Beatriz, antes eu vou utilizar que é menor. É menor do que Ana. Ana é maior porque chegou depois. E, e depois de Daniela, ou seja, Beatriz é maior que Daniela. Então, Beatriz é maior que Daniela. Além disso, ele diz o seguinte, que Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra, nessa ordem. Ou seja, não vai ter ninguém entre a Cláudia e a Daniela, chegando, né, entre a Daniela e a Érica e assim por diante. Então, se a gente fizer uma analogia aí com os números inteiros, a gente pode dizer o seguinte, que a gente vai ter a Cláudia, ela é igual ao Daniela menos um, que é igual ao Daniela, não, a Érica menos 2. É como se ela tivesse em sequência, né? Por exemplo, fosse um, 2 e 3. E que a gente pode traduzir isso na forma de que C é menor do que D e é menor do que E. Ok, então a gente tem aqui nossas três informações, beleza? Nós temos essas três informações. A gente tem que B é menor do que A e D é menor do que B, e a gente tem essa outra informação que C é menor do que D e menor do que E. Qual é a pergunta? Ele está perguntando quem foi a primeira pessoa a chegar. Beleza, vai ser tranquilo aqui para a gente resolver. A gente tem o seguinte, ó. A gente tem que o B é menor do que A, ok? E a gente tem que o D é menor do que B. O que é que significa isso? E se a gente tem um valor aqui que é o A, vou colocar outra cor. Se a gente tem aqui um valor que é o A, que é maior do que um número, e esse número, esse B, é maior do que o outro, então a gente vai ter uma relação semelhante a essa aqui de baixo. A gente tem que o A, opa, coloca aqui com o vermelho, certo? O vermelho, pegar aqui, a gente tem que o A é maior do que o B e o B é maior do que o D. Então a gente tem essas duas relações principais. A gente conseguiu capturar essas duas relações principais. Então como é que a gente sabe quem foi o primeiro, quem é o menor? Se B é maior do que D e D entre D e E não chegou ninguém, B obrigatoriamente é maior do que tudo isso aqui, ó. Todo esse C, D e E. Então, com isso, a gente tem o seguinte: se a gente combinar os dois,
a gente conseguiu descobrir aqui que a ordem de chegada, na verdade, vai ser o C, depois o D, depois o E, depois o B e depois o A. Beleza, tranquileira, suave aqui. Agora a gente responde qualquer ordem, né? No caso, ele quer saber o quê? Quem foi a primeira a chegar? A primeira a chegar é o C. C é de Cláudia, que é o C. Tranquilo, eu acredito que não tem nada que tá errado aqui, não. Acho que eu tô certo. Acho que tá de boa. Beleza. A única coisa que a gente fez nesse exercício foi o seguinte: a gente só analisou os valores não, o enunciado como ordem de grandeza, realizando esse menor, fazendo essa comparação de menor. E um detalhe que você tem que prestar bastante atenção é nessa parte que ele diz que esses três chegaram juntos, né? Sem ninguém entre eles. Então, você tem que prestar atenção nessa parte para você poder saber que o B, sendo maior que o D, significa também que ele é maior do que o E. Porque se não tivesse essa parte, você não poderia dizer, não poderia afirmar isso, certo? Essa a parte que ele fala bem aqui em cima, que chegaram um em seguida do outro, significa o quê? Que entre D e E não tem nenhum. Obrigatoriamente o seguido do D é o E. Porque se não tivesse isso, vamos só complementar aqui, ó. Esse negócio estranho. Se não tivesse isso, vamos dar alguns valores. A gente tem um C, vamos lá, colocar um C, um D, um E, seguindo essa ordem de grandeza. C, depois o E, depois C, D e E. E a gente também tem essa outra relação, né? D para o B, para o A. Beleza. Se eu não soubesse que o E é logo depois do D, vamos colocar valores aqui, ó. Vamos colocar valores para você ver que não dá certo mesmo. Poderia ser o C igual a 1, menor do que o D igual a 2, menor do que o E igual a 10, por exemplo. Aí o D a gente acabou de ver que é 1, o B poderia ser 3 e o A poderia ser 4. Então, se não tivesse lá em cima definido, claro, que o E viria em sequência do D, a gente poderia ter isso. Se a gente tivesse isso, eu não posso afirmar obrigatoriamente que o B é maior do que o E também. O negócio é que lá no enunciado diz que o E é o próximo número depois do D, fazendo com que obrigatoriamente esse E fosse um 3, por exemplo. Então, obrigatoriamente, esse B e A tem que ser um número maior do que o 3. Então poderia ser 4 e 5. Então acredito que é isso. Uma questão bem tranquila, parecida com questões da OBI, bem parecida aí com questões da OBI. Só você fazer a relação de maior e menor e jogando fácil, jogando tranquilo e dá certo. Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, manda um comentário aí. Até a próxima e falou, valeu!